Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Eu iria fazer esse vídeo gravado, mas resolvi fazer uma live. Então estou ao vivo. Peço que você deixe um like, compartilhe esta live, porque ela vai ser muito esclarecedora a respeito do Papa Leão XIV. Por conta da entrevista que o Papa Leão deu, a sua primeira entrevista, que é uma entrevista grande, dividida em 6 partes, que fala muita coisa e nós não podemos tirar nada de contexto. A teologia da libertação pode ser uma grande escola, se a olharmos da forma correta. Por quê? Porque na mesma entrevista, o Papa Leão disse isso, e isso veiculou muito nos portais nos últimos dias. A minha prioridade é o Evangelho, não resolver os problemas do mundo. Isso repercutiu tanto, que até quem ficou brava com o Papa lá, ó, nessa publicação aqui, ó, da Catholics New Agency, que o Papa fala que a prioridade dele é o Evangelho. Olha lá, a Madonna, eu até fiz uma live sobre isso. Olha lá, todo objetivo de ensinar e aprender o Evangelho, a Madonna até ficou brava com o Papa, porque o Papa falou que a prioridade dele é o Evangelho e não resolver os problemas do mundo. Tá? Pois bem, aí, aqui, nós precisamos, deixa eu só voltar aqui para mim. Eu fiz um texto aqui também para ir seguindo, para eu não perder a minha linha de raciocínio. Nós precisamos entender que a própria igreja, ela diz que tem alguns aspectos positivos na teologia da libertação e que isso não faz parte da teologia da libertação marxista. O próprio Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI escreveram. Por isso, eu fiz questão de trazer aqui o documento do Vaticano, né? O documento do Vaticano, porque senão eu estaria dando murro em ponta de faca. Então eu peguei aqui só os 3 primeiros parágrafos desse documento, que é o documento que foi feito no Vaticano, para que vocês vejam. Olha lá. Então esse é o documento sobre a introdução dos aspectos da teologia da libertação. Olha o que vai dizer. Isso aqui está no site do Vaticano. Se você digitar e buscar no Google, você encontra. O Evangelho de Jesus Cristo é mensagem de liberdade e força de libertação. Esta verdade essencial tornou-se nos últimos anos objeto de reflexão dos teólogos, com uma nova atenção que em si mesma é rica de promessas. Mas olha o que o Papa João Paulo II fala, que já derruba todo esse contexto marxista que nós temos. A libertação é, antes de tudo, principalmente, a libertação da escravidão radical do pecado. Tá? Seu objetivo e seu termo é a liberdade dos filhos de Deus, que é dom da graça. Ou seja, meus irmãos, aqui nós temos esse documento que o próprio magistério da igreja trouxe, corrigindo a teologia da libertação,
Porque nós precisamos esclarecer e deixar muito claro isso. Qual que é a teologia da libertação que nós temos no Brasil e que nós temos no mundo? Nós temos uma teologia da libertação marxista, que utiliza o pobre como, vamos dizer assim, um trunfo, como uma narrativa para fazer politicagem barata de esquerda dentro da igreja, que é o que nós temos no Brasil. Estão falando que é a teologia da libertação, que é opção preferencial pelos pobres, mas todo mundo fica fazendo campanha política dentro da igreja para o PSOL e para o PT. Aliás, o PT nasceu das comunidades eclesiais de base de dentro da igreja, ou seja, com esse pensamento marxista da teologia da libertação. Então, o que o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II fizeram? Primeiro, o Papa João Paulo II falaram: olha, a opção pelos pobres, a caridade aos pobres é algo bom. Jesus disse que ele está nos pobres, mas isso não pode ser a essência. Não. Isso é resultado da nossa conversão. Vamos falar a verdade. Todas as paróquias, elas têm um serviço de ajuda aos pobres. Pode ser uma paróquiazinha bem pequenininha, que é uma paróquia paupérrima. Essa paróquia, ela vai ter alguém ali que faz um trabalho social, que dá uma cesta básica aos pobres e ajuda. Então é isso que a igreja fala. Você fazer a caridade é algo legal, você enxergar Jesus Cristo no pobre é algo bom. No entanto, isso não pode ser uma ideologia marxista, política, que quer uma utopia de fazer o céu aqui na terra. É isso que o pessoal da teologia da libertação prega. Eles acham que vão fazer o céu aqui na terra. E o que o Papa falou, que foi o que eu mostrei aqui, a prioridade dele é o evangelho e não resolver os problemas sociais. Aí, aqui, nós já começamos a entender que talvez o que a esquerda está falando, não é bem da maneira que ela está colocando. Mas o que nós temos então? Por exemplo, quando o Papa Leão foi eleito, os irmãos dele deram várias entrevistas. Nessas entrevistas, os seus irmãos falaram que o Papa Leão, como ele é canonista, ele é muito fiel à doutrina da igreja. Mas ele não iria chegar metendo uma voadora na porta e falando assim: olha, tudo que foi feito pelo Papa Francisco, eu vou desfazer. Não. O próprio irmão do Papa Leão falou assim: olha, provavelmente ele vai tentar olhar o que é positivo e tentar fazer do que já foi feito antes católico. Justamente por isso, o Papa Leão, quando ele fala da sinodalidade, Papa Francisco dizia que a sinodalidade seria um novo modelo de igreja. Não. Papa Leão falou que a sinodalidade é um estilo, ou seja, ele já sai totalmente daquele viés que tinha o Papa Francisco e ele coloca, opa, a doutrina da igreja está aqui, nós precisamos conversar, dialogar, mas isso é apenas um estilo, isso não é a doutrina da igreja. Ou seja, ele conserta a visão que estava se tendo errado. Ou seja, o que o Papa Leão mais fez até agora? Ele colocou Jesus no centro, o evangelho no centro. Aí vocês vão falar assim: não, Tiago, olha aqui então. Vamos ver o que o Papa falou aos bispos da América Latina. Vai falar que sou eu. Olha aqui, quando teve a CELAM, o que é a CELAM? A Conferência Episcopal Latino-Americana da América e do México, tal, do Caribe. Olha aqui.
Essa aqui foi a mensagem que ele mandou relacionada, olha lá, por ocasião, né, da 40ª Assembleia, na qual se comemora o 70º aniversário. Olha o que ele vai falar. Eu vou pegar ele já aí no meio, ó. Discernirem juntos os desafios em tempo presente à Igreja da América Latina e buscarem em comunhão afetiva e efetiva, iniciativas pastorais que levem a soluções conforme os critérios da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério. Ô louco, mas como é que um papa da teologia da libertação fala que nós precisamos fazer pastoral seguindo a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério? Opa, a Sagrada Escritura e a tradição e o magistério é a base da doutrina católica. Se ele fala para o pessoal que tem mais teologia da libertação seguir a escritura, a tradição e o magistério, opa, o Papa é da teologia da libertação? Será? Mas tá, vamos ver o que ele continua falando nesse mesmo pedaço aqui. Olá, na atual conjuntura histórica, em que grande número de homens e mulheres sofre tribulações e pobrezas ocasionadas pelas contínuas crises de escala continental e mundial, temos a urgente necessidade de recordar que é o ressuscitado presente em nosso meio quem guia a igreja e protege, reavivando na esperança por meio do amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, suplicando ardentemente que fortaleça em sua missão, ir ao encontro de tantos irmãos e irmãs para anunciar-lhes a mensagem de salvação de Cristo Jesus e torná-los participantes da alegria que nasce do encontro pessoal. Ou seja, o Papa acabou de dizer que você tem que ir ao encontro dos pobres e pregar Jesus ressuscitado. Tá? Ele não falou que o pobre está no centro do evangelho, mas Jesus. Então, essa narrativa acabou de fazer e que os grupos da teologia da libertação acabaram de colocar, mentira! O Papa não é da teologia da libertação. O Papa é católico. Simples assim. E óbvio, a igreja é a maior instituição caritativa do mundo. Se tirar a igreja do mundo, o mundo entra em colapso. A igreja tem hospitais, tem escola, tem albergues, tem orfanatos, tem leprosários, tem, sabe, uma quantidade imensa de instituições que realizam um trabalho social. E isso não faz da igreja teologia da libertação, mas faz da igreja aquilo que Jesus ensinou: a ajudar as viúvas e os órfãos, dar de comer aquele que tem fome, dar de vestir aquele que está nu. Isso é caridade. Caridade não é teologia da libertação, são coisas distintas. São coisas distintas. A teologia da libertação é uma narrativa marxista que diz que tem opção pelos pobres, no entanto, eles usam os pobres como um trampolim político para instaurar a revolução comunista e socialista. Isso é totalmente diferente do que caridade, tá? Então, vamos para frente, porque eu preciso esclarecer as coisas, né? Aí, aos bispos da Amazônia, o que o Papa Leão falou? Porque nós temos hoje uma ecoteologia da libertação, que além de ser uma teologia da libertação, agora tem uma idolatração pela natureza. Pois bem, olha lá, Leão XIV alerta bispos amazônicos contra idolatrar a natureza criada para louvar a Deus. Na mensagem do Papa Leão ao SEAMA, que é a Conferência Eclesial da Amazônia,
que o Papa falou? A primeira coisa e o ponto central: não adorem a natureza, coloquem Jesus Cristo no centro. Mas seria muito estranho um Papa que é da teologia da libertação não ser da Pachamama, né? Porque o Papa Leão não é. Ele falou que não pode adorar a natureza. Ah, mas será que o Papa será que é só isso? Daí a gente pega nessa mesma entrevista, diz que o Papa é da teologia da libertação. O Papa, ele fala que é para pregar o evangelho e não resolver os problemas sociais. O Papa diz que não vai ordenar diaconisas. E o Papa diz que o casamento é entre homem e mulher e que não vai mudar a doutrina da igreja. Ele defende a união entre homem e mulher como base da sociedade. Opa, mas o que é isso? Como que o Papa da teologia da libertação, ele defende Jesus Cristo no centro do evangelho. Ele falou para os bispos pregar baseados no magistério, na tradição e na palavra, na escritura. Ele falou para os bispos da Amazônia não adorar a natureza. Ele falou que o casamento é entre homem e mulher. Ele falou que não vai ordenar mulheres e diaconisas. Ele também falou que não vai dar seguimento a essa ideologia LG das letrinhas coloridas. Falou que pode acolher a todos, mas todos dentro da doutrina da igreja. Será que o Papa, que até agora estava sendo chamado de conservador pelas letrinhas, que estavam bravas com o Papa, porque o Papa falou que o casamento é entre homem e mulher, falou que Jesus Cristo tem que estar no centro. Esse pessoal que ficou caladinho, porque nós não estávamos vendo esse pessoal da teologia da libertação falar nada. A verdade é essa. Eles estavam caladinhos. Eles estavam caladinhos. Agora que ele citou num trecho de uma entrevista que é tão grande que foi publicada em 6 partes, que existem aspectos positivos ali na visão do olhar ao pobre da teologia da libertação. Aí, agora o Papa virou da teologia da libertação? Ou, preste atenção, estão pegando um trecho fora de contexto e querem colocar um Papa, sendo que até agora esse pessoal só falava de Francisco. O Papa já era o Papa Leão e até os encontros que nós tivemos aqui da Teologia da Libertação tinha uma foto do Francisco e não tinha do Papa Leão. Só porque agora o Papa falou um pequeno trecho de Teologia da Libertação, agora o Papa virou TL? É óbvio que não. Esse pessoal aí já começou a fazer as suas narrativas e o próprio vídeo que eu trouxe aqui, parte a parte, mostra que o Papa Leão não é da teologia da libertação. Que o Papa Leão segue a doutrina católica. Óbvio que esse pessoal aí que escreve, constrói narrativas, querem de todas as maneiras um Papa revolucionário que faça o que eles querem. Mas o Papa Leão já mostrou até agora que ele não segue essa linha. O Papa Leão, tá? O Papa Leão tem sido muito claro. É Jesus no centro. Agora, o jeito que ele faz, ele não é um Papa. Se ele chegasse e falasse assim, ó, nessa entrevista, por exemplo, olha, a teologia da libertação, ela é muito ruim, só tem marxismo, né? Não presta. Esse monte de bispo que nós temos aí que são adeptos, nossa, era perigoso separar da igreja. Então, com jeito, ele está colocando as coisas no seu devido lugar, né? Então,
Ele está colocando as coisas devagarinho no seu devido lugar, muita calma. Não é assim as coisas. O Papa tem colocado e tem feito bons discursos, eu tenho acompanhado. O Papa não é da teologia da libertação, muito pelo contrário, ele prega uma doutrina clara, sucinta. Então, dá uma passada na nossa livraria lá e ajuda o nosso apostolado. Salve Maria e que viva Cristo Rei.